Trabalho de farmacologia veterinária, turma 1, medicamentos antifúngicos. Os fungos são seres macromicroscópicos unipluricelulares. Entre as mais de 100 mil espécies de fungos, 200 são reconhecidos como patogênicos para o homem e os animais, de modo que são responsáveis por um número significativo de zoonoses. Alguns destes fungos são responsáveis pelas seguintes afecções: infecções superficiais, infecções cutâneas, infecções subcutâneas, infecções sistêmicas e outras micoses raras. As micoses superficiais são infecções por fungos em pelos, unhas, garras, pele e mucosas. São chamadas de candidíase cutânea e das mucosas e as dermatomicoses. A imagem apresentada no slide exemplifica uma dermatomicose bovina, um exemplo de micose superficial. Aqui um exemplo de micose subcutânea causada pelo fungo Sporotrix, bastante comum em felinos, chamado de esporotricose, que é uma zoonose. Um exemplo de micose sistêmica em uma cadela sem raça definida, que apresentava criptococose, que é um grande problema da clínica veterinária, pelo fato de ser de difícil diagnóstico e possuir caráter crônico. Os medicamentos antifúngicos podem ser classificados como de uso tópico e sistêmico. Os principais agentes químicos usados como antifúngicos na veterinária são imidazóis, triazóis, fluocitocina, e os principais antibióticos são anfotericina B, nistanina e gliceofulvina. Classe dos imidazóis. Os imidazóis são substâncias de amplo espectro, sendo também ativos contra algumas bactérias, em especial gram-positivas. Seu mecanismo de ação se dá pela alteração da permeabilidade de membrana através de inibição da síntese do ergosterol. Uma vez que os imidazóis ligam-se às enzimas do citocromo P450 do fungo, inibindo a desmetilação do lanosterol, precursor do ergosterol. Cetoconazol. O cetoconazol tem sua absorção facilitada pelo pH ácido. Desse modo, a administração de antiácidos e antagonistas estaminérgicos H2, que aumentam o pH estomacal, diminui a absorção deste medicamento. Ele se distribui na saliva, pele, ossos e fluidos pleurais, sinovial e peritoneal. É capaz de atravessar a barreira placentária e no líquido cefalorraquidiano tem taxa de absorção de 5%. Sua biotransformação se dá no fígado, e em pacientes com insuficiência hepática, o tempo de meia-vida do fármaco é maior. Insuficientes renais podem ser medicados, visto que a excreção íntegra pelos rins é de apenas 2 a 4%. Pode ser utilizado no tratamento de micoses profundas, associado à anfotericina B, bem como sem associação em micoses superficiais. Reações adversas do cetoconazol em cães pode causar inapetência, prurido, alopécia, pode ocorrer supressão da síntese de testosterona, além de possivelmente bloquear a síntese de cortisol. Em cadelas prêmias, pode acontecer a mumificação do feto e aborto. Nos felinos, a maior sensibilidade quanto aos efeitos colaterais. Miconazol. Miconazol, também conhecido como imidazol de amplo espectro, tem atividade antifúngica e também pode agir como antibacteriano, podendo funcionar tanto como ácido ou como base, sendo mais fraco que um ácido carboxílico, mas mais forte que o álcool. O imidazol é um composto cíclico planar pentagonal anfotérmico. É um antifúngico usado com mais frequência pela via tópica e raramente sendo administrado via intravenosa, somente em casos de infecções sistêmicas graves. Quando aplicado pela via tópica, é rapidamente absorvido na camada córnea da pele. Pode persistir na pele por até 4 dias após sua aplicação. Menos de 1% vai ser absorvido na circulação. Sua meia-vida, quando aplicada via parenteral, é muito curta, sendo necessário realizar uma reaplicação a cada 8 horas. Atinge concentrações terapêuticas nos ossos, articulações e tecido pulmonar. Tem uma penetração muito pequena no sistema nervoso central, por ser pouco solúvel, não atravessando a barreira hematocefálica. Em infecções do sistema nervoso, é recomendável administrar o miconazol por via intratecal. A biotransformação do miconazol ocorre a nível hepático por O-desalquilação e N-desalquilação. A ligação dele, absorvida a proteína plasmática, ocorre em cerca de 90% a 93%. A excreção ocorre em maior parte pelas fezes e apenas 1% é excretado na urina, o que torna possível o uso em pacientes com insuficiência renal. O miconazol tem atividade antifúngica contra dermatófitos, leveduras comuns e fungos como Malassezia furfur. Age inibindo a biossíntese de ergosterol no fungo e altera a composição de outros componentes lipídicos da membrana,
causando sua ruptura e levando à morte da célula fúngica. O mecanismo adicional de atuação do imidazol está relacionado à acumulação de espécies reativas de oxigênio, induzida pela medicação, provocando uma lesão oxidativa e consequente morte celular. O miconazol pode causar vômito, trombocitose, náusea, hiponatremia, além de outros efeitos centrais, como tremores, tontura, alucinações e até convulsões. A administração via parenteral não é recomendada em caso de micose profunda, devido aos efeitos adversos na aplicação. Na aplicação tópica também podem ser observados prurido, queimação e irritação. Além do uso contra dermatofitose e malacesioses, ele também pode ser usado contra candidose mucocutânea e em caso de meningite fúngica. Tem sido indicado para o tratamento inflamatório em vacas com mastites por Candida sp, sendo usado em solução aquosa. Usado também para o tratamento de queratomicose de equino, com envolvimento do aspergillus e o fusário. O cloritrimazol e o econazol são antifúngicos imidazóicos usados somente em aplicação tópica. Além de ser usado contra fungos, também são usados contra estafilococos e streptococcus. Econazol. O econazol tem estrutura química semelhante à do miconazol, com mecanismo químico igual, atuando na síntese do ergosterol, descaracterizando a função da membrana celular do fungo. Tem como principal característica um efeito umidificante dos esporos dos fungos, que são normalmente hidrófobos, o que permite um maior contato com a droga. Não é indicado em caso de hipersensibilidades. O econazol é mais ativo contra fungos filamentosos e menos ativos contra a levedura. Tem efeitos secundários como ardência, vermelhidão, sensação de formigamento, eritema e coceira. Cloritrimazol. Age penetrando nas camadas afetadas e inibindo o crescimento do fungo. Muito indicado para o tratamento local de vaginite e infecção causada por fungo. Recomendado também contra candidíase cutânea. Dentre as reações adversas, o paciente pode apresentar ardência, eritema, prurido, edema, descamação e urticária. Não pode ser usado em caso de alergia ao medicamento, pouco absorvido pelo organismo, tendo ação restrita ao local de aplicação. O enconazol também é um composto imidazólico, com administração via tópica e praticamente sem efeitos colaterais. Muito usado para o tratamento de aspergilose nasal em cães e dermatofitose por Mycosporum spp e Trichophyton spp. Infecções por Malassezia sp. Triazóis. Triazóis têm uso recente na veterinária, com baixa toxicidade e mecanismo de ação idêntico aos imidazóis. Itraconazol. Derivado do imidazol, aumenta a permeabilidade da membrana celular fúngica, usado desde as doenças dermatológicas relacionadas a fungos, como meningite fúngica. Fluconazol é um triazol de primeira geração, que atua também interferindo na síntese de ergosterol. É um antifúngico sistêmico, utilizado para o tratamento de meningites fúngicas. É excretado de maneira íntegra pela urina, possui meia-vida de 25 a 30 horas, com poucos efeitos colaterais. A dose em cães é de 2,5 a 5 mg quilo, 2 vezes ao dia por via oral. E em gatos também, 2,5 a 5 mg quilo, 2 vezes ao dia via oral. Voriconazol, um dos mais recentes triazólicos, derivado mais potente do fluconazol, pode ser lipofílico. Por ser mais lipofílico e hidrossolúvel que os outros antifúngicos, ele é muito bem aproveitado quando administrado por via oral. Vem sendo usado para o tratamento de candidíase esofagiana em humanos e aspergilose invasiva. Voriconazol. A caixa de voriconazol de 200 mg, contendo uma ampola, custa aproximadamente R$ 1.200, e a caixa do medicamento por via oral em comprimidos custa em torno aproximadamente de R$ 5.000. Esse alto preço acaba limitando muito o uso veterinário. Posaconazol é o mais recente composto triazólico e possui largo aspecto de atividade antifúngica. Foi desenvolvido com o objetivo de tratar infecções em pacientes imunocomprometidos. É pouco solúvel em meio ácido e aquoso. Sua absorção é limitada à dose e à alimentação. Por isso, se recomenda utilizá-lo após refeições. Posaconazol utilizado por via intravenosa e via oral. Como ainda está em início de uso, não se tem muitos dados sobre os seus efeitos. Porém, com um abrangente efeito sobre fungos e tem pouca toxicidade em humanos. Pode vir a se tornar bem útil na veterinária. É sintético, fluocitocina. É sintético e possui um pequeno aspecto de ação, sendo utilizado principalmente por infecções causadas por leveduras. Não é comumente utilizado na veterinária
e há cada vez mais tendência de cair em desuso, visto que os triazóis possuem um aspecto maior. Fluocitocina. A ação deste fármaco se dá por intermédio de sua conversão de enzima chamada citosina desaminase em 5-flucoracil, que posteriormente vai ser transformada em substância química para inibir a enzima timidilato sintase, que é fundamental na síntese do DNA fúngico. Fluocitocina é administrada exclusivamente por via oral e é bem absorvido no gastrointestinal e se espalha por tecidos do organismo. Tem a sua meia-vida de 3 a 6 horas e a maior parte é excretada pela urina. Os efeitos indesejáveis são raros, mas podem ser náuseas e vômito. A terbinafina é do grupo de alilaminas e inibe o escaleno-epoxidase. É altamente lipofílico, logo quando administrado por via oral é rapidamente absorvido e também penetra facilmente na pele, quando administrado por via tópica. A biotransformação se faz a nível hepático, tendo os metabólitos inativados excretados na urina com meia-vida de eliminação ao redor de 17 horas. A terbamafina, os efeitos colaterais observados em humanos são cefaleína, tonturas, distúrbio do trato gastrointestinal. Antibióticos antifúngicos. O antibiótico polênicos apresenta várias duplas ligações. Atuam sobre a ligação irreversíveis aos esteroides da membrana celular, permitindo que os íons de potássio e magnésio saiam da célula, principalmente potássio, levando ao comprometimento do metabolismo celular, principal esteroide da membrana de fungos. Ergosterol. Os antifúngicos possuem maior afinidade para a ligação com ele do que pelo colesterol, principal componente da membrana celular de mamíferos. Por isso, os antibióticos poliênicos têm a maior afinidade por células fúngicas do que por células de mamíferos. Afotericina B, mais utilizada no tratamento de infecções fúngicas sistêmicas, produzido pelo Streptomyces nodosus, potente atividade fungostática em altas concentrações fungicidas. Pouca incidência em aparecimento de resistência, não é absorvida por via oral. Restrita ao uso dessa via somente em infecções do trato gastrointestinal. A anfotericina B é utilizada em infecções sistêmicas por via intravenosa. Por essa via, o fármaco se liga a proteínas aproximadamente 95% do circulante. Em caso de meningite fúngica, por via intratecal. É encontrada em grande quantidade nos líquidos sinovial, peritoneal e pleural. Atravessa a placenta. Mínimas quantidades que atravessam a barreira hematocefálica, pouca quantidade no líquido cefalorraquidiano. Pouco se conhece sobre a biotransformação. A eliminação de maneira bifásica, meia-vida inicial de 24 a 48 horas e fase terminal em torno de 15 dias. Pode-se detectar o fármaco até 60 dias após a sua administração. Os efeitos adversos são muito comuns, mais comuns e mais graves. Toxicidade renal, mais comum em cães, por consequência do decréscimo da taxa de filtração glomerular, por conta do efeito vasoconstritor da anfotericina B em arteríolas aferentes, hipopotassemia e hipomagnesemia. A administração deve ser acompanhada de exames dos níveis séricos de potássio, ureia e creatina. Caso haja alteração, suspender por alguns dias o uso do medicamento. Anfotericina B. Algumas vias de administração: intravenosa, intratecal e intrauterina. A anfotericina B possui especialidade farmacêutica amafocil, fluticasone e talsutin. Suas apresentações podem ser creme, pó, para infusão. Alguns medicamentos da anfotericina B, algumas formas encontradas no mercado. Nistatina, obtida a partir do Streptomyces nursei. Praticamente não absorvido pela mucosa da pele. O uso limita-se às micoses de pele, mucosas inclusive do trato gastrointestinal. Não tem efeito sobre a flora normal do intestino. Espectro de ação limitado às leveduras. A nistatina
Efeitos adversos. São raros: administração oral, vômito e diarreia. O uso tópico, irritação. É um antifúngico, anistatina, por via de administração tópica ou oral, especialidade farmacêutica. Abstin, micostatin, nidazolim e nistatina. Apresentação: pastilha, suspensão oral e creme vaginal. Nistatina, algumas formas encontradas no mercado. Griselfulvina. É um antibiótico antifúngico, não poliênico, isolado a partir do Penicillium griseofulvo. Tem sido muito usado no tratamento da dermatofitose e a administração se dá exclusivamente por via oral. Quando penetra numa célula fúngica, causa ruptura do fuso mitótico por ligar-se à proteína associada aos microtúbulos. Esse processo inibe a mitose do fungo e, consequentemente, impede seu crescimento. Este fármaco causa ainda alterações morfogenéticas na parede celular e possui atividade anti-inflamatória. Na pele, a griselfulvina é captada pelos queratinócitos e se incorpora à queratina. Em cães, a sua meia-vida é de aproximadamente 45 minutos. A biotransformação é no fígado por desalquilação, sendo excretado do glicuronídeo inativo na urina. Pode-se aumentar a absorção deste antifúngico mediante a administração com alimentos ricos em gordura. Griselfulvina. A biotransformação é hepática e excreção na urina. Alimentos ricos em gorduras aumentam a absorção do fármaco. Tem como efeitos adversos vômito, diarreia e anorexia. Em felinos, tem surgimento de anemia, leucopenia e anormalidades neurológicas. Não utilizar em fêmeas prenhes, visto que é um potente agente teratogênico, particularmente no terço inicial da gestação. Iodeto de potássio e iodeto de sódio são antifúngicos mais antigos no tratamento de micoses profundas e esporotricose. Tem administração via oral. Dose indicada: 40 mg quilo para cães e 10 mg quilo por 2 vezes ao dia para felinos, por serem mais sensíveis. A apresentação do iodeto de potássio tem como reações adversas corrimento oculonasal, vômitos, anorexia, depressão e colapso, sendo o último bastante raro. Com o aparecimento de algum desses efeitos, o tratamento tem que ser suspenso e a sua volta tem que ser feita em pequenas dosagens. Tolfenafato, substância sintética usada principalmente no tratamento de dermatofitose. Associada à griselfulvina, tem um efeito mais rápido, ativado apenas em células fúngicas em crescimento. Pode ser encontrado na concentração de 1% em forma de gel, creme, pó, aerosol e solução. Ácido 1-decilênico, fungistático em doses normais, fungicida em altas doses e em tratamento prolongado, utilizado para tratamento de dermatomicoses. Pode ser aplicado em doses de até 10%, exceto em mucosas. Nas mucosas, a dose máxima é de 1%. Não causa irritação nos tecidos e raramente provoca sensibilização do paciente. O ácido 1-decilênico é apresentado na forma de pó ou soluções alcoólicas. Pode ser combinado com decilenato de zinco e salicilanilida para promover uma maior eficácia do medicamento. Novos medicamentos antifúngicos. A indústria farmacêutica lançou recentemente novos antifúngicos, porém estão sendo usados em humanos, não sendo encontrados ainda dado em nenhuma literatura desses medicamentos na veterinária. É o primeiro medicamento, caspofungina, é o primeiro medicamento liberado para uso terapêutico, pertencente à classe das equinocandinas. É um derivado semissintético da pneumocandina B. Tem um mecanismo de ação que inibe a beta-1,3 de glucanosintetase. Essa enzima não está presente na célula de mamíferos. É muito eficaz contra Candida spp e Aspergillus spp. Tem raros efeitos colaterais como febre, tromboflebite, dores de cabeça e elevação de enzimas hepáticas. O cetoconazol tem sido utilizado contra candidíase e dermatófitos, particularmente na ginecologia. Também age contra cocos gram-positivos. Tem apresentação em cremes e tabletes vaginais. Não existe relatos de efeitos colaterais do cetoconazol. Tem apresentação em spray, gotas e shampoo. É indicado para dermatites, causado pela malacesia paquidermatis, dermatofitose, causado pelo Trichophyton sp, Epidermophyton sp e Microsporum sp, candidíase cutânea de mucosa, Candida albicans e outras espécies do mesmo gênero. Precauções quanto ao cetoconazol.
O cetoconazol é extensivamente metabolizado através do fígado e rins e não deve ser administrado em animais com insuficiência renal ou hepática. Administrar com cautela em filhotes e animais idosos. Agora as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.